Fala galera, beleza? Hoje nós estamos com a ilustre aqui, Totina, maravilhosa, personal, nutricionista não, né? Não, mas a gente tem na equipe. E vamos falar as mudanças que ela vai falar agora, que é muito interessante, tem uma conversa de bastidores aqui, muito interessante para quem treina e para quem está mudando a idade de treinamento de um jeito, sente com a idade, ou até o profissional, né, que treina e depois para deixar esse profissional, sente aquela diferença, né? Show, isso mesmo, Maurício. Então, acho que quem gosta de esporte é bom escutar muito esse podcast com ela, que é muito interessante. Estamos aqui com o nosso brother Robertão. Tamo junto sempre, irmão. Né? E vamos lá. Valeu. Bom, primeiro quero agradecer, né, demais a oportunidade de vocês de estarem abrindo as portas aqui para mim. Agradecer o Adriano, agradecer o Maurício, agradecer o Robertão, meu brother, que abriu portas aqui. E quero conseguir compartilhar um pouco com vocês hoje sobre essa oportunidade, um pouquinho da minha história, conforme a gente conversou. Eu tenho aí também um dedinho aí na parte de lutas, né? Me desliguei bastante atualmente, mas foi muito bom, foi muito prazeroso enquanto eu consegui trabalhar com isso. E aí vou trabalhando com vocês e desvendando algumas histórias aí pessoais e falando sobre o que eu venho fazendo hoje. Atualmente eu estou trabalhando com o protocolo Homens 40+, é um protocolo voltado para empresários, CEOs, o pessoal que tem uma alta performance tanto a sua questão de trabalho, como quer um desenvolvimento pessoal que está totalmente ligado muito mais do que a gente imagina, né? Na relação de performance física, onde ele consegue ter uma qualidade de vida reunindo vários hábitos que potencializam isso, inclusive numa melhora da sua cognição, do seu trabalho em andamento. Então, com isso, a gente tem um protocolo, uma cartilha, onde eu estou passando para essas pessoas todas esse tipo de hábito, esse conjunto de ferramentas para que ela possa incluir na vida cotidiana. Eu trabalho normalmente com a galera, os médicos, né? A comunidade médica que trabalha muito com medicina funcional, agora não se pode mais falar sobre medicina integrativa, né? E assim a gente vai, mas é a medicina funcional, que é uma medicina que sempre procura visar que o seu paciente esteja de preferência no seu quartil mais alto dos marcadores laboratoriais, porque hoje nós vemos que os marcadores laboratoriais são muito amplos e nem sempre aquilo é direcional para todas as pessoas. Então, a gente entende que a pessoa trabalhando num quartil mais alto dos seus marcadores laboratoriais, ela vai estar, em geral, num estado ótimo de treinamento, de performance física e de saúde. Olha, primeiro quero agradecer a presença da Totina aqui, show. Vocês vão ter que assistir 2 vezes para poder entender pormenorizadamente tudo que ela fala, porque ela fala com amplo conhecimento, ela tem um gabarito para falar, não a convidaria, ela sabe que eu tenho vários preconceitos contra a picaretagem que acontece no ramo, mas também não é generalizado, tem gente muito boa, mas ela fala em protocolo, ela fala em 40+, ela fala nessa ligação de quanto mais eu mudo o meu hábito, quanto mais eu me aprimoro, melhor eu fico até para trabalhar, para casar, para viver. Isso é muito importante. Mas eu queria já vir naquela pergunta da lenda urbana. Tem fórmula mágica? Infelizmente não tem. E o que a gente está vivendo hoje, basicamente, é um modismo muito grande, né? E o que o homem 40+, menos precisa é de modismo, né? De quantidade de coisas. Haja vista que uma vez que você entra num protocolo e é um homem 40+, CEO, profissional, tem a sua família já formada, filhos, ele precisa otimizar o tempo dele. Então, a nossa ideia é ir para exercícios mais clássicos, em geral, exercícios efetivos, que inclusive potencializam, né, as questões de força e de trabalho endógeno até mesmo da sua testosterona. Eu preciso criar lá um formato de treinamento para potencializar e estimular essa testosterona endógena para que ele possa ter uma performance no exercício, mas com uma quantidade qualitativa de exercícios e não quantitativa. Hoje em dia a gente sabe que o tempo é uma coisa, né, pormenorizada em diversas
questões aí por todas as pessoas, todo mundo precisa se dividir, se organizar de uma maneira mais planejada possível. Então, é sempre importante que ele vise dentro da academia os exercícios mais de qualidade e não de quantidade. Agora, o que acontece hoje é que as pessoas têm um conjunto de hábitos que normalmente não favorecem isso de uma maneira como deve ser. A pessoa tem um acúmulo de trabalho e de agenda muito grande, não consegue primar pela sua alimentação. Hoje nós sabemos que a alimentação ela pode contribuir em 70%, 80% ou mais nesse resultado, nessa performance, né? Muitas vezes essa pessoa chega em casa, precisa se dividir com a família, não consegue ter um sono adequado. E aqui está envolvido uma coisa chamada ciclo circadiano, né? Se a gente não tem um respeito pelo nosso ciclo circadiano, que a gente precisa encontrar o de cada um, isso é muito individual, a gente também não consegue obter um resultado, né? E, portanto, com tudo isso, eu já começo a mexer num outro pilar que é de fundamental importância, que é o pilar do estresse. Hoje em dia, a gente tem um estresse não mensurado, muito grande, seja ele por questões familiares, pessoais, de ordem corporativa, whatever, mas que precisa ser dosado através de questionários, anamneses, um entendimento do profissional que está atendendo para a gente poder pavimentar uma estrada e criar formas dele solucionar isso até mesmo durante a sua rotina de treinamento. Então, eu acho que o treinamento ele vem para um aprendizado muito grande, dentre eles a questão de organização, de persistência, de você suportar dificuldades, de você suportar esforço, que às vezes é uma coisa que a gente vive de uma maneira muito maquiada, né? Dentro do nosso dia a dia. Quando eu era garoto, isso já faz tempo, os treinadores priorizavam dieta, treino e descanso. Eram os pilares básicos. Hoje a gente sabe que se você fizer tudo isso certinho, mas o cortisol do estresse te pegar, você não tem ganho. Como é que você lida com isso? Eu costumo brincar com o pessoal que a minha área, às vezes, ela não é mensurada a importância, né, a que devemos ter, exatamente porque não é um pãozinho que você coloca lá debaixo do braço e leva para tua casa. Mas coisas mínimas que a gente vai tentando ajustar dentro do estresse, de tudo, são básicas. Imagina um diretor de empresa, um CEO, ele já acorda abrindo o celular e verificando os compromissos, agenda, notícias de uma série de coisas. Às vezes, pequenos ajustes que eu vou fazendo nesse protocolo 40+ com ele, eu faço com que ele tenha uma agenda um pouco mais otimizada, um pouco mais organizada e planejada para que ele, de fato, consiga dar o devido valor a cada coisa, na sua devida proporção. Porque o que acontece hoje é que a gente tem uma invasão muito grande, né? Pela nossa agenda corporativa, pelas nossas questões familiares, uma série de coisas, mas a gente não consegue, durante o dia, modular e trabalhar isso. Então, a primeira coisa que eu peço é para acordar, não se expor diretamente à luz do celular. A primeira coisa é você estimular a sua glândula pineal, a sua melatonina, procurando olhar para a luz natural, de preferência fazendo um belo de um grounding. Todo mundo sabe aqui o que é grounding, sabe, Mal? Não sei, não. Muito bem. O grounding nada mais é do que o aterramento, né? A gente faz um equilíbrio dos nossos elétrons pisando no chão, firme, descalço, terra, grama, tá? E lá não é lá na quadrinha de beach tênis, não, que debaixo é cimento. Precisa ser terra mesmo, precisa ser areia mesmo. A gente precisa ter esse contato com a natureza, que é literalmente um aterramento para a gente poder ter uma acomodação aí, um equilíbrio do nosso corpo, dos nossos elétrons. E isso tem uma prevenção de doenças incalculável hoje, se sabe. A gente tem muito estudo, muito artigo comprovando. É de graça, né? E aí, muitas vezes, inclusive, o pessoal se depara, né? As pessoas que já vêm fazendo a mentoria. Poxa, mas é isso? Era só isso que você queria falar para mim? Não. Experimenta fazer e se dê o trabalho, né, de se expor a uma qualidade de vida, a um conjunto de hábitos adequados, durante, no mínimo, aí, 21 dias, 90 dias, para você ver a diferença e a mudança que você vai ter na sua vida.
Então, é sobre esse tipo de situação que a gente quer trabalhar com técnicas não invasivas, exatamente para as pessoas começarem a perceber que todo mundo vem tentando construir uma saúde, mas é de cima para baixo, né? E não o contrário. Exatamente falando sobre esse terreno biológico, sobre quantificar como é que está esse sono seu, mas qualificar também de que forma você está dormindo. Como é que está sendo isso? E a qualidade desse sono, né? O que você está comendo antes de ir para sua cama dormir? Então, tem uma série de interferências aí que a gente vai ajudando a modular, a organizar para poder ter um dia a dia melhor. Quando você fala em protocolo, a gente acha que... Eu não acho, mas tem gente que acha que é simplesmente a famosa planilha e periodização. Olha, nessa semana nós vamos trabalhar assim e durante tanto tempo você vai usar esse tipo de escolha do protocolo de treinamento qualificado. Muito bem. Aí você fala ground, aí você fala hidratação, aí você fala em controle de estresse, aí você fala treinamento inteligente. Só que o cara, quando ele abre a droga do celular, ele é exposto a um lifestyle virtual do bodybuilder. Então ele olha um cara que está treinando para ir para o Mr. Olímpia, mas ele é CEO, ele é 40 a mais. Nem que ele quisesse, ele não vai para o Mr. Olímpia. Sequer vai para o Mr. Santos. Mas ele se apaixona por aquele lifestyle, ele quer marmitar. Como a gente vê todo dia lá na academia. Os caras sentam na mesa lá, marmita. Você olha o cara mal segura o peso da colher, mas ele está marmitando. Por quê? Porque é legal. Que é atrativo. Então, você usa isso aí para cooptar o seu esportista, que de repente pode virar um atleta? Eu vou até mais longe para você, se você me permite, vou contar algumas historinhas aqui. Então, vamos lá. Essa semana mesmo, um garoto aí de 40 anos me abordou na academia a respeito da mentoria. E a primeira coisa que eles te abordam é te perguntando o que tomar, né? E eu adoro me sentar à mesa e pedir para sentar exatamente do meu lado e falar, senta aqui. E a primeira coisa que você vai tomar de canudo é vergonha na sua cara. Veja bem. Porque assim, a galera não tem essa base, esse alicerce que a gente precisa toda vez que a gente vai fazer uma construção. E às vezes até mesmo eu comparo para eles como se fosse uma construção mesmo. Que é você desmontar todo um ciclo que ele tem atualmente na vida dele. Ele vai ver tudo jogado, aquele monte de coisas só. Ele fala, mas como? Isso nunca mais vai se reconstruir. Exatamente porque tem sono ruim, porque come ultraprocessado, que nem um maluco, porque já tá tomando um monte de bomba. O moleque veio para mim essa semana, tava tomando bomba, tomando um monte de coisas, sem procedência, sem uma prescrição médica. Não, porque o fulano tá tomando, e aí começa cada um querer entrar no envelope do outro, e é isso que a gente vem reorganizando. E o meu protocolo 40+, não é para atleta. Não é para atleta. Então, essa foi a comparação que eu tive essa semana. O garoto veio, não, mas você viu a fulana de tal, a atleta X, não gostaria nem de citar agora, tá lá no Mr. Olímpia, e a gente tá mais torcendo e competindo. Mas quando você pega um médico que tem consciência do que ele vai te vender, o que ele vai fazer, a primeira coisa que ele quer fazer, se você está buscando longevidade, ele vai tentar te tirar da zona da morte, é a primeira coisa. E muitas vezes a gente se expõe a uma série de coisas no nosso dia a dia que só o fato de você qualificar, de você estabilizar aquilo já vai ser suficiente para você ter uma quantidade de saúde muito grande e já começar a ter resultados graduais, claro, mas muito diferente de um atleta. Eu costumo dizer que um atleta, e foi feito isso acho que inclusive não faz muito tempo num podcast aí dos famosos. Perguntaram aos atletas, se eu te der uma fórmula mágica agora para você ir para o Mr. Olímpia, mas sabendo que daqui 6 meses você vai morrer, você toma? E muita gente respondeu que sim. E isso é a mentalidade do atleta.
É uma coisa completamente diferente do que a gente está propondo no nosso trabalho. Meu trabalho eu tenho, em primeiro lugar, a questão da saúde. E, obviamente, que hoje ninguém mais quer pura e simplesmente qualidade de vida e ficar com aquele shapezinho normal. O pessoal quer um pouco a mais. E tá tudo bem se você optar por ter um tratamento adequado com acompanhamento médico, por exemplo, de terapia de reposição hormonal. Mas os seus receptores estão ok? Você tem um terreno biológico adequado para receber aquela droga e fazer a absorção necessária para poder corresponder àquilo? Às vezes você não tem nenhuma alimentação adequada, você não está dormindo, ou você está colocando determinados alimentos na sua composição que aumentam demais seu nível de insulina, por exemplo, exatamente na hora de dormir, exatamente na hora que o seu IGF-1, seu hormônio de crescimento, teria que estar potencializado ali, trabalhando para você. A hora que você precisa começar a diminuir um pouco a sua ingesta, exatamente porque o sono, ele é como se fosse o coletor de lixo do seu corpo. Ele tem que passar e falar, dá licença que agora você precisa me deixar trabalhar, porque agora eu vou resetar tudo, vou fazer a limpeza necessária, vou dar chance para o seu fígado trabalhar e sintetizar tudo aquilo que está faltando ali, mas para isso precisa ter menos comida naquele lugar, deixar a insulina mais baixa, para ele poder trabalhar e no dia seguinte ele começar de volta e forte, te dando resultado. Respondi? Muito, muito. Uma coisa assim, muito significativa é diferenciar treinar em alta performance e perder a sua saúde e treinar muito bem e ter longevidade e ter saúde. E hoje há uma grande confusão nisso graças às mídias sociais, né? E eu vi essa pesquisa, fiquei assustado. Eu vou te dar um negócio para você ir para o Mr. Olímpia. E você viu que a pesquisa não fala nem ganhar o Mr. Olímpia, né? Fala ir para o Mr. Olímpia. Sim. Mas você vai ter só 6 meses de vida. Aí o cara falou, não, me dá que eu tomo. Eu topo, né? Me dá que eu tomo. Então, quer dizer, isso aí demonstra... Você pega um garoto de 14 anos e o garoto, ele é imediatista aos 14 anos. Aí você tem que explicar para ele. Fala, meu irmão, você vai tomar isso aí? Não tem problema. Vai ficar fortinho? Pouco. Vai crescer? Vai porque começou agora. Mas você não vai conseguir ter uma progressão geométrica no seu crescimento. Só que é o seguinte, o teu testículo vão ficar 2 bolinhas de gude. Provavelmente tão pequenos que eles podem subir de novo pela bolsa. Né? Você não vai ter produção de espermatozoide. Sua espermatogênese vai bater 0. Provavelmente você fica infértil rápido. Ah, mas pode voltar? Depende da tua fé. Né? Então você está realmente tomando decisões imediatas que a longo prazo vão te trazer uma rebordosa. Né? O efeito os colaterais são muito sérios. Né? Ela falou em terapia de reposição de testosterona. Eu venho repondo desde os 34. Gosto de ter um pouquinho, de um excessinho ali de testosterona, porque se eu acelero no treinamento, né? Porque não é fácil fazer a musculação, ir pro karatê e pro Gil. Né? Na minha idade, se você der 3 treinos nesse mesmo dia, você errou. Você errou no equilíbrio, você errou na quantidade, errou no volume de treino. Né? Que ela fala muito bem também sobre volume. Você não equilibrou. Né? Só que o garoto vê o conteúdo e fala assim, professora, eu quero que a senhora faça uma dieta com balanceamento hidrogenado positivo. Ele não sabe nem o que ele está falando. Exatamente. Ele não sabe nem o que isso significa. Né? Aí ele olha lá, o Jay Cutler, 6, 7 vezes campeão olímpico, comendo 700 gramas de arroz com frango na colher e segurando errado ainda. Né? E aí você vê que ele vai comendo, chega uma hora que ele está totalmente nauseado durante a marmita. Ele não aguenta mais comer. Só que ele tem que fazer isso 9, 10, 11, 12 vezes. Teve um conteúdo que um coach super famoso, e bom coach, bom não, ótimo, que ele acordava para comer e voltava a dormir. O pessoal nos Estados Unidos faz ele acordava isso, né? Os atletas lá. Para comer algumas vezes durante a noite. Né? E o cara tomava naquela noite, em vez de ter um sono que a gente chama de anabólico, que é um sono repositor, um sono construtor, ele tomava 1,5 litro dormindo de líquido. Acabou a qualidade do sono. Pode tomar a melatonina que ele quiser tomar. O IGF-1 não vai agir.
né? Ele não vai construir uma carcaça muscular como ele pretende. Digamos que você, né, mestre, a gente não pode considerar você um mero mortal, né? Você vive, você não está competindo atualmente até onde eu sei, mas você tem o lifestyle de atleta. Então, durante muito tempo também eu vivi exatamente esse lifestyle, estou retomando. Posso contar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu fui paciente oncológica em 2022, mas você vive e você tem um lifestyle de atleta. Então, não é porque não competimos que a gente não tem uma proximidade muito grande. Eu ainda não consigo me ver num protocolo de treino mulherzinha 50 a mais. Então, de vez em quando a gente esquece que não tem mais 14 anos e o negócio extrapola. Você demora mais uns dias para descansar e tudo mais. E a neurociência, que é uma outra composição que a gente vem incluindo aí no nosso trabalho, tá aí para mostrar pra gente sobre os estímulos dopaminérgicos absurdos a que estamos nos expondo. E é ele que faz com que essa galera pula em cima da rede social e acha que amanhã ou depois pode se tornar um atleta, mesmo vivendo outras coisas e tudo mais. Tanto que você não consegue, em um primeiro momento, oferecer um conteúdo denso para as pessoas, para que eles possam entender de fato aquilo que eu estou querendo fazer, qual o resultado que ele vai obter, porque as pessoas, inclusive, às vezes não te dão a chance, até mesmo CEOs. Com planejamento, com business plan, com tudo, o cara tem dificuldade de entender que eu levo alguns dias para que ele possa começar a entender e receber o resultado daquilo que a gente vem fazendo com ele. Porque houve uma vida inteira exposto agora a estímulos dopaminérgicos, que são esses estímulos rápidos, imediatistas, rede social, e você rola a tela e chega rápido aquela informação, mas é uma informação curta, não tem aprofundamento, tudo, e ele acha que aquilo vai resolver e fazer com que a vida dele vá para frente. Quando, na verdade, a gente, uma das coisas que eu oriento dentro do protocolo é você ter, no mínimo, 30 minutos dia de hiperfoco. E o que é isso? É, no mínimo, uma leitura, você compor com mindfulness, porque nós somos expostos a esse estímulo dopaminérgico muito alto o dia inteirinho. Porque você precisa saber pelo menos um mínimo de cada coisinha ali o dia inteiro, só que depois, no fundo, a gente não consegue se aproximar em nada, né? Se aprofundar em nada. Então, essa necessidade desse hiperfoco de 30 minutos, pelo menos, é fundamental para que a gente possa voltar a ter um estado cognitivo que a pessoa consegue, inclusive, ter uma organização da própria agenda. A vida é muito corrida, eu tô vendo, né? O povo, a vida é corrida, esquece do treino, esquece de dormir, ou então, como vocês falaram, né, na rede social, acha que o treino é só aquilo, né? Esquece que tem que ter uma pessoa que prepare você direito. Ou a gente começa a dar importância, Maurício, para coisas que realmente não vão agregar. A gente perdeu esse senso seletivo daquilo que, de fato, tem que caber mesmo naquele seu dia. E aí é essa agenda final que a gente tem que fechar. A hora que você está fazendo a sua higiene do sono, desliga a tela, desliga a tecnologia no mínimo uma hora antes e faz uma reflexão. Isso aqui dá para continuar aqui na agenda? Dá para tirar? O que dá para fazer? O que é essencial? Elabora os seus compromissos, aquilo que você precisa cumprir, invariavelmente, aquilo é necessário para a tua vida, para a tua profissão, para a sua saúde e tudo. Mas a gente precisa estar reclassificando algumas coisas para de fato entender o que é importante. E lógico que é possível você alcançar sim uma alta performance em exercício físico, alimentação, uma série de coisas, mas há um planejamento e ainda existe culturalmente uma coisa muito importante. Culturalmente, principalmente aqui no Brasil, você é legal quando você bebe a mesma coisa que eu, quando você come a mesma coisa que eu, quando na verdade não é bem assim. Toda vez que nós, com esse lifestyle que a gente sai do ambiente academia, que a ambiência ela comanda muito, né? Essa modulação de ambiente ela comanda muito. E a gente vai para uma agenda familiar ou social, com pessoas que realmente não têm a mesma vivência que a gente. Inicialmente a gente é dado como um ET, né? Um extraterrestre, porque você fala, que isso? Né? O pessoal vem tirando sarro, às vezes, vem enchendo o saco, mas você só come não sei o quê, batata doce, porque você já está olhando a sua proteína. Meu, e tá tudo bem. Vocês acham bonitinho quando vocês veem o resultado, né? Você acha que veio da onde? Esse é o mais difícil. Eu parei de hidrocólico, Nossa, então eu vou nos lugares, tá virando viado? Perfeito. Toma um pouquinho aí, Não toma aí
come tal coisa, faz isso aí. Você fala, não Existe uma Comigo eles têm imposição. medo de perguntar se eu estou virando viado porque eu não bebo, então eles falam assim, o senhor já foi alcoólatra? O senhor já teve problema com bebida? Eu cortei o refrigerante. Perfeito, perfeito. Chega a família, senta todo mundo, pega um copo d'água e coloca. Tirou o caramelo 4 da vida. As pessoas, você vai tomar água? Eu vou tomar água. Não, mas por quê? Porque eu quero, não quero mais. Ah, mas o refrigerante lá, a família tem diabéticos, tudo. É refrigerante zero, já não tem corante, porque tem alergia de corante, não sei o que. Então, o refrigerante já é bem natural também, se tem um problema, tem um gás. O gás está me fazendo mal. Ah, não tem desculpa, eu queria arrancar refrigerante, mas há um mês de desculpa, fala, gás está me fazendo mal, quem sabe um dia se eu quiser um refrigerante mais show, aí eu tomo. Eu tenho até uma... Essa seletividade que ela falou é uma coisa assim super importante. Você tem que aproveitar que a tecnologia te deu o algoritmo. Eu não sei porquê, começou a aparecer violência contra animal no meu celular. Eu odeio violência contra animal, justiça contra animal. E aquilo me deixa mal. E meu cortisol, sobe. Eu perco o dia, eu perco o humor. Entendeu? Eu fico intolerante. Então, o que acontece? Eu estou reprogramando todo o meu algoritmo aqui para só aparecer coisas que não me perturbem, que não me tirem do meu hiperfoco. Né? E as pessoas brincam, mas você parou de competir. Você sente falta? Muito, muito. Mas hoje eu vejo com muito mais risco eu competir na minha idade do que não competir. Então, eu criei uma outra missão, que é ser avô das minhas netas. Né? Mas às vezes eu prefiro pegá-las do que ter que conviver num universo que não é o meu. Porque eu não pareço avô. Apesar da barba de Papai Noel, eu não pareço avô. Então, quando eu chego, vou buscar na escolinha e tal, esse é o avô das meninas, liga e confirma. Então, toda hora, pai, estou ligando aqui de novo para saber se você é você mesmo. Eu falei, não tem problema. Excelente. Eu prefiro que seja assim. Entendeu? E a minha neta, encrenqueirinha, ela fala, meu avô vai te meter a porrada, hein? Então, é algoritmo. E o que ela falou é isso, é seletividade. Eu, às vezes, quero dar uma maratonada, mas eu não vou escolher uma série de terror, de suspense, com morte, com tiro, com explosão. Não vou, que vai me afetar. Vai me afetar. Exatamente. Vai afetar minha digestão. Aliás, ótimo, lembrei. Explica o sistema eixo intestino-cérebro. O eixo. Tá, vou explicar. Antes disso, eu vou falar só sobre uma coisa que me veio aqui antes com a gente. Imagina uma franga da Malásia, assim que nem eu, pedindo no protocolo 40+, para parar de assistir pornografia. Como que o cara se sente? Às vezes um homem de 2 metros de altura olhando, quem é essa mulher na fila do pão para falar sobre isso? E o que a gente está falando? De novo, vai cair de novo nessa mesma situação, que é a questão de realidade, de estímulo dopaminérgico. A exposição à pornografia hoje é doentia e ela abala fortemente. Imagina você casado, com filhos, com uma exposição altíssima a vídeos de pornografia. Aquilo não é realidade quando você volta para tua casa, para tua mulher, para tua esposa. Você se depara com a realidade, você fica olhando para aquilo não existe. Aquilo é uma fantasia, quer dizer, existe num outro mundo. Agora muda de mesa, escolhe qual mesa você quer estar, né? É sobre isso o protocolo. Então a gente vem falando, em termos de neurociência, exatamente sobre mudança de comportamento, mudança de estilo de vida. E sim, de vez em quando você vai ter que renunciar coisas e pessoas para que isso aconteça. Então, vai doer, é isso, é sobre isso, né? Então esse eixo intestino-cérebro que o Robertão está acabando de falar para vocês, quantos % mesmo que a gente é feito de água? 75. 75. Eu ia falar 70, 80%, não tinha me vindo à cabeça aqui, que a menopausa não me permite, mas vamos lá. A gente é feito de água. Sabe o que eu fui escutando até o meu outro podcast anterior essa semana? Mozart. Tá comprovado que a frequência de algumas afinações de algumas músicas, ela interfere diretamente no seu intestino, no seu processo digestivo, no seu eixo intestino-cérebro, né? O intestino é o sistema nervoso entérico do nosso corpo, é onde a gente fabrica muito hormônio, é de baixo para cima de novo, a gente acha que é fabricado no cérebro, não, é fabricado no intestino
E aí ele migra diretamente lá para o cérebro, por isso que tem essa conexão direta, essa conversa relacional entre eles. Quando você tem um prejuízo muito grande com o seu intestino, é o momento em que você se prejudica fortemente. De que forma que a gente se prejudica? Mas como que essa mulher está falando sobre isso e tal? O que ela quer saber sobre o meu cocô? Vamos lá. A gente vai falar sobre permeabilidade celular. E eu vou mais longe, vou viajar na maionese aqui, eu tenho uma teoria meio maluca. Quem já comeu farinha italiana sabe que a digestibilidade de uma farinha italiana, que portanto tem glúten, a mesma coisa, é muito diferente, por exemplo, da nossa. Então, muitas vezes eu questiono o quanto a gente tem intolerância ou hipersensibilidade a certos alimentos. Eu entendo hoje que é muito mais sobre a industrialização do que sobre o alimento em si. A quantidade de formol e outras coisas que eles colocam no teu leite, é impossível você ter uma digestibilidade adequada de um produto como esse. Será que a coitada da vaca tem culpa nisso ou é o bendito do formol? A quantidade e o tamanho da molécula para poder fazer a industrialização do glúten hoje é infinitamente maior, acho que é 400 vezes maior do que aquele pãozinho que você comia lá na época do seu avô. Então, a sua digestibilidade fica totalmente comprometida. E aí, a culpa é do coitado do glúten? Será que é? Então, eu ainda tenho essa teoria junto comigo também, que nem tudo é sobre o alimento em si. Talvez a industrialização, ela vem nos adoecendo cada vez mais. Então, eu penso isso. Uma vez que a sua digestibilidade, a sua permeabilidade celular é comprometida, de que forma? A membrana do intestino, ela está lá para fazer um filtro, para deixar passar aquilo que tem que passar, para fazer uma boa digestão, para você fazer uma absorção adequada dos alimentos, e, em contrapartida, fazer uma barreira para que as coisas que são nocivas à sua saúde fiquem lá. Acontece que com essa industrialização e com o ultraprocessamento dos alimentos, ele literalmente faz um buraco na sua membrana, na sua célula, e ele passa coisas que não deveriam. E acumulativamente isso vai sendo absorvido pelo seu corpo, através de corrente sanguínea, através do processo digestivo, fazendo com que você crie um processo inflamatório crônico. Muita gente tem dores articulares e acha que é problema, vai no ortopedista, vai não sei aonde, a gente regula a alimentação e o cara melhora. O cara diminui sensivelmente dor e ele nunca imaginou que poderia vir, ser advindo de um processo digestivo, da sua alimentação. Então, esse eixo intestino-cérebro é muito mais importante e poderoso do que você imagina. Pessoas com quadros de depressão, por quê? Porque tem o intestino altamente comprometido e não tem uma absorção adequada de alimentos e tudo, e não consegue fabricar serotonina, dopamina e uma série de íons na vida que são responsáveis pelo nosso bem-estar, responsáveis pelo nosso quadro de inteligência, de cognição. Tem muita mulher que tem mais declínio cognitivo do que o normal, exatamente porque tem um intestino extremamente comprometido. Enfim, uma série de coisas. O que é um intestino comprometido? Intestino comprometido é exatamente esse intestino que é inflamado. Ele já tem essas perfurações, a permeabilidade celular foi altamente feita ali. Então, passam alimentos que não deveriam, criando ainda mais um processo inflamatório e fazendo com que você não tenha uma absorção adequada dos alimentos que são, de fato, necessários. Perigosíssimo não absorver proteína. Perigosíssimo. Por isso que ela vai querer saber da sua relação com o seu intestino. Porque ela vai botar você para treinar. Você precisa de proteína. Tudo bem, você precisa de carbo, óbvio. Ela sabe disso. E ela vai... o cara não cortou a gordura. Lógico que não. Ela sabe que o cara precisa de ácido graxo também. Os lipídios não podem ser cortados veementemente. Por que tem dieta ancestral, né? Então, agora, se a sua microvilosidade intestinal não absorve proteína, meu irmão, vai dar um problema renal brabo, que essa proteína vai para algum lugar. Vai para algum lugar, né? E aí o que acontece? Você, cansaço, fraqueza, sono fora de horário, às vezes você está com uma puta de uma fome, às vezes você está com fome nenhuma, né? Então, é um negócio assim, é super complexo. Por isso que se chama mentoria. Mentoria, ela vai dar uma mexida no teu organograma de vida. É na vida. Agora, é legal o cara reconhecer, falou, pô, eu vou melhorar, entendeu? Eu vou viver mais, eu não vou ter doença.
Olha, Deus me livre guarde, né? Mas eu não peguei Covid, eu não peguei dengue, eu não peguei chikungunya, eu não peguei porra nenhuma. E eu não lembro a última vez que eu tive gripe. E ela tá com febre, não tô. Se eu falei pra você que eu não fui na sua festa porque eu tava com febre, eu menti pra não ir. Porque eu não tive febre nenhuma. Ah, então foi isso, né? Entendeu? É tipo isso. Então, você fala, pô, não fica doente. Não fica doente. Não fica doente. Aí é o momento do podcast que a gente vai sair do muro, né? E tem gente que ainda se acha árvore, quer fazer fotossíntese, né? Desculpa, pronto, falei. Não tem como. Você precisa de proteína. De 0 a 7 anos, você larga o moleque sem comer proteína. Aí tem um declínio cognitivo, ele não tem formação do cérebro, não consegue melhorar. Meu, é cada coisa que a gente vê hoje em dia. E aí no último podcast também que fiz com o médico, eu deixei bem claro assim. Pensa em começar por dieta divina. Quando você quer saber se uma coisa presta, foi Deus que fez. Danone foi Deus que fez. Bolo. Eu adorei essa parte desse podcast. Bolo foi Deus que fez. Velho, não foi, mas carne foi Deus que fez. Vegetais foi Deus que fez. Brócolis foi Deus que fez. Gordura. Então, pelo amor de Deus, primeiro dieta divina. Mas não, o povo troca tudo, né? Vai lá para ultraprocessado, come aquele monte de coisa, um monte de porcaria. Depois não sabe por quê que o cocô tá uma porcaria, né? Vem cá, o sintoma. A pessoa ela vai ter o intestino preso, ela vai ter o intestino mais solto. Quem tá Dri, em casa, não tem como. Pra detectar, fala, nossa, meu intestino não tá Cara, legal. não tem como. Os dois reflexos podem acontecer. A sua microbiota, ela pode reagir de várias formas. Tem gente que fica mais constipado, tem gente que fica menos. Tem gente que se entope de fibra e toma 500 ml de água por dia. Como é que faz para essa fibra sair? Aí o cocô entope mais ainda, porque o bagulho ele cresce lá. Aí ele fica lá incrustado, quer dizer, não tem como. Agora eu vou falar um pouquinho do meu desafio pessoal que aconteceu. Eu tive câncer pélvico em 2022. Eu fui detectada em 2022 e tive câncer pélvico. Não foi brincadeira. A hora que eu detectei, eu fiquei extremamente nervosa. Haviam 4 graus, eu já estava no grau 3 e o médico olhava para minha cara e dizia: não enrola, a gente precisa começar o seu tratamento para ontem. E eu fui estudar, porque eu corri o risco de não ser mais uma mulher funcional e ainda andar com a bolsinha de colostomia do lado. Então eu fui estudar e fui correr atrás para ver se de uma vez por todas eu conseguia entender o que eu poderia fazer. Estudei o máximo que eu pude, procurei entender, então vou contar um pouquinho da minha rotina para vocês entenderem o intestino. O que foi que aconteceu? Eu tomei 6 quimioterapias na veia, era uma por semana. E tinha que ser no começo da semana, porque eu fazia radioterapia todos os dias. E meu pai me ajudou, e eu fui pagar uma máquina que o meu convênio não pagou na época, não cobriu na época, que era uma máquina que girava 360 graus em volta do meu quadril, exatamente para eu não ser tão acometida diretamente na região, porque do contrário tinha que enfiar um cilindro dentro da cátia, fazia agulhamento, e aí eu ia sofrer muito mais. Fiz todo o tratamento, eu tive 38 radioterapias diárias e mais 6 quimioterapias. Então, queimou toda essa região de órgãos. Queimou, literalmente. Então, eu tenho uma mucosa, se eu olhar hoje para uma pimenta, eu adoro pimenta. Eu não posso chegar perto de uma pimenta. É uma mucosa completamente diferente. Se eu chegar perto de alimentos muito ácidos, dependendo do que for, eu sofro muito, sofro demais. Só que hoje em dia, eu tenho uma microbiota que tem um funcionamento intestinal melhor do que eu tinha antes. Eu sou menos constipada, mas porque foi uma alteração microbiana, não porque ela é mais saudável. Então, o intestino que funciona nem sempre é um intestino que é saudável. Você tem que avaliar a textura desse cocô, o que está acontecendo, se você tem sangramento e você não está percebendo, se você tem um processo inflamatório, é tudo isso. Então, para isso, é só por meio de exame. E homens 40 a mais e mulheres e todo mundo não escapa, né? A gente tem que fazer a colonoscopia depois dos 40, anualmente. Anualmente. O homem é mais difícil no médico, né? A gente tem um pouco de receio. Mais resistência. Né? Sabe que quando eu comecei esse protocolo, eu falei, nossa, finalmente eu vou lidar com uma galera mais resolutiva. Não é bem assim. Não é mesmo? O cara não vai enfiar. Não,
Por isso que eu me cuido. Nem sente, Robertão, nem sente. Não, pior é estar dormindo. Não. Rodrigo. Se sentisse, fosse um estímulo prostático, tá lá curtindo. Agora, tá dormindo e não é ruim. Você acorda e fala, já te usaram. Não, a primeira coisa que eu ia fazer é dar uma olhada em volta, que os caras não tá assim, ó. Eu falei, não. O que mais pega a gente é o preparo, né? O preparo é de lascar o cano. O preparo é triste. Assim, ele olha pra sua cara, o preparo, ele diz assim, você não é nada na vida. Você vai ver agora. Você não é nada. Você é forte, cara? Vamos ver. Você vai ver o que eu vou fazer com você. É Pelo mais ou amor menos de isso. Deus. Mas tem que fazer, não tem jeito, né? Outra coisa que eu queria que você falasse é porque, assim, em determinada... Aliás, foi em 2021. Em 2021, eu importei uma testosterona. Hoje tem para comprar. E o cara que me mandou, lutador profissional, ele falou, olha, eu tomo a irmã caçula dela, mas como o senhor já tem um pouco de idade e tal, eu estou mandando o irmão mais velho da família aí. Eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso, achei que fosse uma brincadeira e tal. Olhei, a miligramagem era a mesma que a brasileira, só que a brasileira é subdosada. E pimba! Né? Beleza. O que é algo subdosado? Você está escrito num rótulo lá que tem 250 miligramas, tem 50. Os 200, ele botou no seu buraquinho da colonoscopia. E aí, eu, pumba, beleza. Esperei 5 dias, fui no laboratório Confiance e fiz um testo livre e testo total. Estava em 3.300. Eu falei, puta merda. Subiu mais. Não, o laboratório até te liga numa hora dessa. É. Né? Fala, escuta aqui, ó, o senhor acusou um exame. Ele já liga pra você. Aí eu falei, porra, mas esse negócio é forte. Eu falei, tranquilo. Meio, em vez de tomar 1 ml, eu vou tomar meio ml. Na boa. Só que não tinha nada falando sobre o tempo de vida útil da medicação. E eu esperei meus 5 dias lá, fui na outra bunda e tô tranquilo, né? Aí o laboratório ligou pra mim. Seu Roberto, né, não sei o que o senhor tá tomando, mas foi pra 5.000. Eu falei, não, gente, como foi pra 5.000? Testosterona não dá empilhamento. Não, mas ele dá, mas não era pra dar assim esse empilhamento. Falei, pô, eu falei, vou ficar na minha, né? Então, mas acho melhor eu vim pegar o exame aqui, porque seus glóbulos vermelhos foram para 8.900.000. Seu hematócrito foi para 65%. Tem mais parte sólida do que líquida. O senhor pode ter uma AVC ou um infarto hoje. Falei, você está de brincadeira comigo? Ele falou, não, estou mandando por WhatsApp. Então, me mandou. Falei, Jesus. Corri para o centro médico, procurei uma hematologista, amiga minha, excelente, doutora Camila, e, doutora, os exames. Ela falou, muito pouco marcador. Fica aí. Tirei um sanguinho, segura aí. Pediu 200 marcadores. Não tinha nenhum bom. Todos estavam... Ela falou, Roberto, presta atenção. Se você for em vários colegas meus, vão falar que você está com atestado de óbito na mão. Vão falar que você tem dias de vida, por isso aí que está apresentando. Teu sangue está viscoso, seu coração está trabalhando pra caramba, você está hipertenso. Aí eu falei, caramba, uma picadinha de uma testosterona boa, né? Levei para ela botou no espectrofotômetro e falou, forte para um cacete. Falei, pô, o que eu vou fazer? Não tem como sugar da bunda, né? E não tem um negócio que combata a testosterona e corte o efeito. Ela falou, não vou deixar você treinar para você não aversizar, você vai ficar tranquilo em casa e vamos fazer uma hematoterapia, né? A sangria. Vou tirar um sanguinho seu aqui. Falei, beleza, e vamos. Tira sangue e no dia seguinte faz o hemograma. Tira sangue e faz o hemograma. Irmão, eu tirava todo dia 450 ml de sangue. Só pra você ter uma ideia, na agulha não saía, era na cânula. Tinha que ser cânula grossa, de tão grosso que estava meu sangue. Sim. Parecia um patê de fígado, a desgraça do sangue.
E tinha uns menininhos que estavam com leucemia. E aí o cara falou, o senhor tem quanto de glóbulo vermelho? Eu falei, 8.900.000. Ele falou, tenho 1.000. Faz uma ligação aqui, moça. Faz uma ligação direta aqui, sangue do mestre comigo e tal, porque eu preciso exatamente. Não, mas o sangue do mestre, se ele entrar aí, você morre também. Né? É tão ruim quanto. A falta é tão ruim quanto a sobra. Então, a galera não está entendendo que meus marcadores demoraram para voltar. Aliás, dos 200, 5 não voltavam. Exatamente. O glóbulo vermelho, a hemoglobina, hematócrito e o RDW. O que é isso? Cada glóbulo vermelho meu tinha um tamanho. Porque a medula foi ativada pela testosterona, provocou aumento da eritropoetina, e aí os glóbulos vermelhos, aí um novinho, um velhinho, um aumenta. Você imagina isso passando no néfron do rim. Eu tinha passagem de cálculo renal com o glóbulo. Não é pedra, não é glóbulo. Eu estava conversando, fazia... Era o glóbulozinho passando no néfron, que era o glóbulo grande. Então, você imagina, por 2 picadinhas de uma testosterona boa, né, o que você faz com a vida de um velhinho, né? Só que ela falou uma coisa para mim, e eu estou falando tudo isso, contextualizando para perguntar para a professora, que ela falou assim, olha, o médico hoje virou um grande analista de imagem e de exames laboratoriais. Ele não te ausculta, ele não te percute, ele não faz mais nada. Ele nem sequer olha para você. Ele fala, faz um ultrassom, faz uma tomografia, faz uma ressonância, faz exame de sangue, guia. Aí você volta, ele olha e fala, aí ele dá lá uma hipótese diagnóstica. E consulta o chat GPT. Né, na tua frente. Você fala, porra, o cara fez 6 de medicina com 4 de residência e vai me descobrir no Google? Porra, né? Aí tudo bem. Só que ela falou uma coisa... Ela falou assim, porque você foi atleta, o exame de sangue sai assim, o meu lá, 8.900, normalidade, 5 milhões. Ela falou, estas colunas das normalidades, referência, não vale para você, porque é para um ser humano normal, e um atleta não tem marcadores normais, entendeu? Não tem. Não tem. Eu queria perguntar para a professora, como é que você faz para convencer o cara que não se ferrou, como eu, com a testosterona boa, que os marcadores dele, quando ele começar a treinar e vão mudar todos, como é que você faz para convencer ele sobre as taxas de referência? Exatamente sobre o quartil que eu falei agora no início do nosso podcast, que a gente entende que na maior parte dos exames, o ideal é que você esteja no quartil mais alto. Agora, voltando no que você está falando aí, o maior desafio que eu venho tendo em Campinas, principalmente, e eu não gostaria de estar sempre só com a ferramenta de telemedicina na minha mão, médico que pede exame está assim, ó. Médico que analisa exame, eu estou procurando. Porque aquele conjunto de exames que a gente pede, dos marcadores, principalmente de sangue e tudo, você precisa fazer uma combinação, uma compilação e fazer uma relação entre eles. Para você entender de uma vez por todas onde é que você vai fazer as abordagens necessárias até regular alguns eixos. Eixo de insulina, por exemplo, né? Eixo de uma série de coisas. Para você poder ter uma condição anabólica realmente, para só então depois você ter uma intervenção de terapia de reposição ou não, estudando com o seu médico, enfim, com os profissionais que vêm te atendendo. Agora, o que acontece é que você precisa de um médico, e isso não é a Kátia, né? Nem de longe é a Kátia, mas ter um profissional que não apenas peça exame, mas saiba fazer análise correlacional disso. E vou mais longe ainda para você. Você tocou no assunto do chat GPT, da inteligência artificial, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acompanho muito um profissional de dor em Campinas. Vou citar o nome dele porque o cara é muito bom, é indiscutível. O Dr. Rodrigo Vasconcelos, ele é um fisioterapeuta da dor. É um moleque muito bom. O Germano. É o meu irmão. Não tem Trabalha no como... Wilson Mello. Exato. Não tem como ir contra. Eu achei muito legal um post, um vídeo, então não vou plagiar, vou falar, foi exatamente ele que falou. E fez muito sentido, Betão, pra gente colocar aí pra nós uma reflexão mais pra frente. A gente vai ficar cada vez mais exposto à inteligência artificial. Cada vez mais o cara, principalmente médico e tudo. O aluno já chega para você, às vezes, com
um prompt pronto, de treinamento, de metodologia. Ó, eu peguei aquele treino que você montou para mim, mas eu joguei no chat GPT, ó, tá fazendo assim, não sei o quê, a individualidade tal, e não sei o quê. E tem o Gemini, vai fazer às vezes algumas análises, etc. Ele não consegue mexer na tua respiração, naquele momento, ele não consegue ainda analisar uma série de coisas. Mas a gente está avançando de tal forma que eu acho que ele vai chegar num ponto que já está assustador, vai ficar cada vez mais. E o Rodrigo fala exatamente o seguinte: a gente vai chegar num ponto que a gente precisa aprimorar exatamente esse prompt. De que forma que a gente coloca? Porque o nosso paciente, o nosso aluno, ele não sabe preencher isso da maneira correta, de forma a conseguir as respostas necessárias e adequadas para ele. E é isso que vai sobrar para o profissional cada vez mais. A gente ter uma orientação e um alinhamento dessas coisas, porque a informação vai estar aí e vai estar exposta para todos. Só que quem sabe realmente alinhar, entrar e projetar um diagnóstico, uma anamnese daquele teu paciente, daquele teu aluno, é você, profissional. Porque você tem na mão as ferramentas, o conhecimento, né, a capacitação necessária para olhar para aquilo e fazer o ajuste, e aí ele vai te trazer um protocolo individualizado e atual. Mas isso vai ser cada vez mais próximo, mais evidente. Você vai começar a ter medo do profissional que não usa. Porque ali ele vai ter uma bagagem que é dele, se ele não for vagabundo, porque ele tem que continuar estudando, e a bagagem de todas as outras pessoas que foram compiladas nessa inteligência. E aí você consegue chegar num consenso, num denominador final maior ainda. Tem lados da tua área que são muito complicadas, que, por exemplo, quando você falou anabólico, né? O anabolizante, ele sofre um paradigma e um preconceito, porque água é anabolizante. Banana é anabolizante, açúcar é anabolizante, maçã é anabolizante. Qualquer coisa que seja jogada na digestão celular para dentro é anabolizante. Então o pessoal confunde o termo anabolizante com esteroide anabolizante, hormônio sintético, né? Então isso deve dar um trabalho no dia a dia dela, de explicar para o cara, falar, olha, que o seu sono anabólico, o cara falou, vou tomar a bomba dormindo? Né? Aí fala, não, nós estamos falando de um Calma, sono, né? Um sono que vai reconstruir e tal, que você rompeu fibras, o cara começa a chorar. Qual fibra que eu rompi? For no médico. Não, é que você estava treinando e tal, né? Como é que é? Essa micro-ruptura, do quê? A membrana celular. Eu preciso provocar plasmática, microlesões em você. Ela abriu e aí a musculação é microlesão, pelo amor de a Deus. musculação são micro-rupturas e tal. Então, isso deve dar um trabalho. Eu acho que nessa parte a inteligência artificial vai minimizar o seu... De tudo, o que eu acho mais desafiador para o nosso aluno, para o nosso mentorado ele dá o tempo necessário para a gente fazer uma construção e uma credibilidade. Quando você vem para mim e eu tenho que construir uma consultoria nutricional, uma consultoria esportiva para você, é igual namorar. Não é na primeira semana, pelo amor de Deus. Na primeira semana você está no estado doente, empolgado, nervoso, estimulado a entregar o maior do mundo, aquele projeto incrível que vai te dar resultado. Mas eu não vou te dar resultado em uma semana. Eu preciso te conhecer. E existe um conjunto aí de conhecimentos, obviamente, mas que vai passar por erro e acerto, até você conseguir ajustar em um mês, 2 meses. E aí vai ter uma afinação que vai ficar como se fosse uma orquestra sinfônica. Tudo vai andar bonitinho, porque eu já conheço você, já conheço como é que o seu metabolismo funciona, o que você responde melhor, aquilo que eu não vou conseguir tirar realmente da sua realidade. Quando eu faço uma entrevista, uma anamnese, o inquérito nutricional, eu briguei com uma aluna essa semana. Porque começou a falar e tal, não, porque assim, hoje eu vou conseguir continuar comendo. Falo, olha, tem coisas e coisas, tem coisas que são negociáveis, porque eu preciso adaptar a sua realidade. Mas tem coisa que é inegociável, você que lute. Você que lute, porque você quer o resultado, então você também precisa se permitir ter esse resultado. E para você se permitir ter esse resultado, você também precisa se sujeitar, se renunciar, você ir atrás daquilo que cabe a você. O nosso trabalho é 50% a 50%. O protocolo está aqui, o prontuário está aqui. E daqui do risquinho para cá, é você que vai fazer. Eu não posso fazer por você.
E é isso o maior desafio que a gente E as tem. querências são muito variadas, né? A mulherada procura, o que você pretende? Eu quero uma bunda. Você acha que é uma bunda? É, mas tem que ser igual a da Graciane Barbosa. Hã? Né? E os homens falam assim, ó, eu quero um braço, tá? Ah, que legal que você quer um braço. Eu gostaria que você quisesse os dois, né? Não, mas eu quero os dois braços. Só que eu quero o braço do tamanho do Thor. 2 semanas que ele tá treinando meio, né? Indo pra esse caminho, ele fala, não, deixa pra lá, não quero mais o braço, né? É, aí daqui a pouco ele resolve, ele fala assim, ó, professora, eu tenho que ir pra praia. Tem como, sei lá, botar os gominhos? Aí fala, tem um cirurgião plástico ali, que trabalha com PMMA, ele vai montar os gominhos de Eu PMMA. trago laranja no próximo pra você. É. Você vai comendo laranja. Vai dar com os gominhos. Então, não é fácil. A querência, a requisição não é fácil. Professora, faz 1 mês que eu tô treinando, não apareceu no gominho nenhum. Tô achando que esse negócio aí, ó. A sua capa lipídica tá maior do que a mochila que você chega na academia, né? Aí você fala, viu, o gominho tá aí. O problema é que a picanha que tá em cima não tá deixando ela aparecer. Né? Só que ela não pode fazer isso, porque ela é profissional, a aluna dela. Tem um vínculo de credibilidade, de confiança. Eu conto até 10. Eu particularmente, Em japonês. se eu prefiro que fale logo assim. Fala a verdade, isso né? aí, acabou. Quanto mais duro, mais vontade quem tem de lutar, né? Agora eu vou fazer, não adianta Muito passar a mão na odeio. cabeça. Eu também acho. Show ou não, gente? Nossa, mas, ó, muita coisa que ela falou eu não entendi. Eu preciso... Vai ser um prazer esclarecer. Vai ser um prazer. Mas uma coisa que eu achei legal também, tipo, eu tenho grupos de empresários, né? E a gente sempre tá com aquele negócio de mentalidade para cima, pessoas com energias boas perto de você, evitar pessoas com energia ruim. Mas a gente esquece. Você vê da que não é parte- diferente, né? É pra tudo, não é mas diferente. A gente esquece da parte mais importante, que é do nosso corpo. Porque a gente, para atender um cliente bem amanhã, a gente tem que estar bem. E se a gente não está bem, a gente vai entender mal, né? Então precisa melhorar a alimentação, melhorar o desempenho físico. Ó, Mal, se você tiver a oportunidade, que eu imagino que vocês são super ocupados, se puder olhar lá no meu canal do YouTube, que eu tô no processo de crescimento ainda, né? Tô aprendendo devagar. O meu compadre fez um podcast comigo esses dias. Você pega ele, o Fábio Rosseto, ele é um executivo de operações em São Paulo, trabalha hoje mais com seguros de saúde, etc., uma série de coisas. Desde que eu conheço o Fábio, hoje ele é atleta de velódromo e ele é campeão pan-americano e tem várias marcas olímpicas. Ele é master. Nossa. Eu nunca vi o Fábio não tem carro, desde que eu conheço ele por gente. Eu nunca vi o Fábio torcer o nariz um dia na vida para catar uma bicicleta e enfiar no bagageiro de um ônibus. De sair a pé e de correr com a bicicleta dele na lomba. Esses dias mesmo ele postou uma foto, que ele tá sempre viajando com esse trabalho, com tudo, a bike no rolo dentro do quarto. Ele não mede esforço. E é um cara que trabalha pra caramba, absurdamente. 4 horas da manhã ele tá lá no treino dele. Não reclama, sábado, domingo, feriados, dias festivos, velórios. Então, é esse marcador que eu quero trazer para o empresário. A galera fica meio de chororô e tudo, mas o verdadeiro empresário, o mindset mesmo, você pode contar que ele faz exercício físico, que faz com fé. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra, é disciplina. Disciplina. É disciplina. É o que foge da gente. Quem não sofreu debaixo de uma barra de supino não consegue administrar, gerir uma empresa. Não tem jeito. Vira até slogan isso, hein? Vai virar uma camiseta, hein? Olha lá. Peraí, eu vou gravar aqui. Fala de novo. Olha lá. Vira corte. Olha lá. Fala, Tutinha. Vai lá. Quem não sofreu debaixo de uma barra de supino não consegue gerir uma empresa, né? Não é muito bem. Ótimo. Não tem. Eu treinei minha vida inteira com o Valdemar Guimarães. E, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Né? E era muito engraçado, porque a gente tem um vínculo de amizade de 40 e tantos anos de amizade. Fizemos escola de cadete junto aqui. E você fala, pô, ele vai dar um tratamento mais humano pra mim, né? E era tudo assim, ó, cala a boca, animal. Eu falei pra você fazer, faz. Né? Então, fecha a cara e treina. Não é... Eu brinquei com ela, mas eu tenho uma camiseta dizendo assim, ó, não fale comigo, eu falo demais, vou estragar nossos treinos.
E vou pra camiseta, né? E ele tem lá, né? Fecha a cara e treina. Agora ele mandou um pra minha netinha assim, fecha a carinha e treina. Que é dos kids dele, que ele pega lá, né? Então, são coisas do dia a dia. E eu falo pra você, um empresário que não se desgastou, tipo, não olhou pra personal e falou, tô no meu limite. E ela falou, viu, ainda falta 30% pra você chegar no seu limite. Vai. Entendeu? E o cancelamento que a gente sofre hoje em dia? Porque os meros mortais estão desse jeito que você está falando aí. Eles vão lá para a rede social, olha lá e fala, puta, vou fazer igual. Vamos ver se você vai fazer igual. Não faz, um mês já camparam tudo. Não aguenta. Se der um mês, tá bom, viu, mal? Tem um personal muito famoso, amigo meu, que o cara chegou lá e falou, eu quero o shape do Seban, campeão Mr. Olímpia lá 7 vezes. Aí ele falou, eu tenho a pessoa certa para isso. O cara se animou, tem um terreiro, é uma mãe de santo, que eu conheço. Você pode ir lá, fala que eu mandei você lá, né? E você vai ver que ela vai fazer uma reza braba lá, irmão. Você vai aparecer com o corpo do Seban. Ó, eu trouxe a prova para vocês do que foi o meu treinamento. A gente nem falou hoje. Olha, Treinamento judô. de força para judô. Legal, Aurélio Miguel. Na aqui, época minha era papel, né, gente? Ó. quando ele foi campeão olímpico, né? Essa é a luta da final. Isso aqui foi minha pós-graduação Lato Senso, foi treinamento de força para judô. Ai, que legal. Ah, é verdade, o Robertão comentou que Já você fez acabou, judô. É. Já deu tempo. Não, mas você não É, fechou que eu tô ainda? aqui. Não. Aí, eu tô aqui metendo os papéis. Não? E essa Bíblia aí? É a Bíblia do agachamento, amo muito tudo Isso isso. do quê? Bíblia do agachamento. Squat Bible. Que legal. Agachamento, gente, é um dos exercícios mais poderosos, mais maravilhosos, que vai demandar uma energia, uma força, uma persistência absurda. Quando você consegue também elevar uma barra, você consegue elevar uma empresa e a galera Hoje tem eu que vejo começar a muita gente entender. fazer agachamento no cross. É a mesma coisa, será? No crossfit. É. No crossover, na cordinha, puxando a Isso. cordinha e sentando. Pega o cordinho e coloca aqui. Não. Não é. Entendeu? Saúde mental. Não é? É. Senta aqui, vamos conversar. Já tirei 0 dentro de tudo que ela falou, é 0 pra 0. Para com isso. Ó, tá aqui, ó, o que eu ia falar. As pessoas não vêm por amor, vêm depois pela dor. Tá aqui, ó, é um livro publicado aqui na Unicamp sobre treinamento de força para Parkinson. Alzheimer, que é o diabetes 3, é força. Treinamento de força, o princípio básico do treinamento é força. Não dá para brincar com força. Você tem que fazer exercício e fazer força. Ah, mas eu vou fazer zumba. Faz zumba, velho. Mãe, faz Puxa musculação, pelo amor de Deus. Estou tentando colocar minha mulher numa musculação de qualquer jeito. E Não tem- musculação. Gente, Eu faço não sei quantos anos de pilates. crianças fazem o que gostam, adultos têm que fazer o que precisam. Musculação é remédio de fundo, ponto. Ah, eu vou esquiar, faz musculação. Ah, eu vou fazer alterocopismo, faz musculação. Ah, eu vou... Faz musculação e não enche meu saco. Eu tinha um projeto em 2021, comecei esse projeto. Meu projeto era o quê? Eu queria subir, eu queria visitar Machu Picchu. Então, eu tenho um amigo meu que tem academia, e falei pra ele, Rafa, quero subir Machu Picchu, eu não quero passar mal, eu tô com uma certa idade, tudo bem, Leandro. Então, nós vamos começar a fazer um treino aqui. Passou um treino meio maluco. De começo, me ajudou também muito. Foi um período que eu estava emagrecendo, pesava 130 quilos. Então, eu tava, no período lá, aproveitei para emagrecer, porque você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na academia, na época eu morava bem perto da academia dele, você vai vir aqui na academia, 7 horas da manhã, você acordou, não toma café da manhã e vem pra cá. Vai sem café, ele sem café, come nada, vem em jejum. Você acorda e vem pra cá. Ok, cheguei lá, falei, Rafa, que você vai? Sobe nessa bicicleta, começa a pedalar e fica. Fiquei. Primeiro dia cansei, deixou um tempinho, depois foi. Eu sei que no final da questão eu estava fazendo 1h30, 2h30. Até hoje eu faço bicicleta loucamente, porque eu adoro fazer indoor. Outdoor eu odeio fazer bicicleta outdoor. E tudo bem. E eu falei, e aí, Rafa, isso também vai me ajudar em quê em Machu Picchu? Ele falou, estou expandindo sua capacidade pulmonar. Isso aqui é cardio, cara. Tudo bem. Avisei minha esposa, que também ia comigo na viagem. Ah, eu não vou fazer isso, eu já faço pilates. Tá bom, vamos passar. Chegamos em Cusco. Chegou o dia da viagem. Chegamos em Cusco. Tô tranquila, está tranquila.
Daqui a pouco ela começa a passar mal. Não tô com uma dor no peito. Ela começou a achar que tava me infartando. Eu falei, não, acho que você tá... Eu quase tenho certeza que é. Fui lá pra uma recepção. Não, já vim aqui ver. Eu sou um galão de oxigênio desse tamanho, assim, lá no oxigênio. Começou a melhorar. Falei, mal de altitude. Você não tá sentindo? Eu falei, não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada. Capacidade No pulmonar dia maior, seguinte, né? chegamos em Machu Picchu. 4.800 e tantos de altura lá no alto. Eu não vou esquecer essa cena. Né? Ficou gravado ó, com fogo na minha mente. Eu com um poncho pesadíssimo, entrando em Machu Picchu. Ela vindo atrás. Vamos indo, eu vou te acompanhar, estamos juntos. Minha mulher é psicóloga, é uma pessoa muito compreensiva. Ela falou, não, é seu sonho, Adriano. Só vai. Eu sei que eu corri em Machu Picchu, eu corria. Passava pelos outros... Tira a foto. Depois eu te empresto também, se você quiser. Cheguei lá em cima, aí quando eu cheguei lá em cima eu fiquei um pouco ofegante. Falei, bati a foto, bati outra foto, aí tirei o poncho, tava com uma camisa que eu tenho do Brasil, que ela parece da seleção brasileira, mas não é da seleção brasileira, é do joguinho de videogame que tinha um Alejo, que era do Super Nintendo, bati foto lá, tudo. Acho que levou uns 50, aí pá, já tinha feito que sentei numa pedra e fiquei lá sentado. 50 minutos depois ela chegou. Eu falei, não, amor. Ela falou, mas você não se cansou? Ela falou, mas por quê? Lembra aquele treinamento? Lembra aquele? Lembra aquele? Ah, lembro. Então, para este momento. Essa capacidade funcional cardiorrespiratória, ela está inclusive diretamente relacionada com a própria musculação. Os próprios atletas hoje têm um feeling muito maior para fazer umas compensações em exercício aeróbio, para que ele possa fazer uma transição mais inteligente, mais otimizada entre os aparelhos. Tem gente que muitas vezes, porque a nossa série de agachamento parece uma corrida de 100 metros, estou mentindo. Tem dia que eu sento, búlgaro. Essa semana eu fiz búlgaro com os meninos. Nossa, o búlgaro ninguém merece. Merece. Que é aquilo, Treinamento búlgaro e a hora que eu termino, tipo, me dá um tempo, não fala comigo. Porque não vai dar para responder. E aí a capacidade aeróbica, ela entra. Quanto mais você tem um conjunto de treinamentos para essa capacidade física também, melhora a sua transição e a sua recuperação cardiorrespiratória entre os exercícios. Um grande marcador é você, durante 1 minuto, você mensura a sua frequência cardíaca. Se você cair no mínimo 20 pontos em 1 minuto, aí é considerado já dentro da normalidade. Sempre dá para melhorar, óbvio, mas... Então deixa eu apresentar no final do nosso programa aqui, ó, Ilustre Faísca, Prazer. mestre no boxe de Campinas aqui. De boxe? Boxe. Eu sou amiga do Caetano, hein? Você é amiga do Caetano? Não é aluna do Não. Sou amiga do Caetano, mas você não é amigo dele, não, hein? Sim. Foi só por isso que eu falei. Sou lá. Não é pra criar rixa, não. Eu treinei com... Eu sou antes do Caetano, né? Ele é mais novo que eu. O Caetaninho tá voltando pro Brasil. Tá voltando, Caetano? De vez? Que legal. Eu acho que sim. Parece que tinha dado certo o projeto dele lá. Eles se sentem muito enclausurados porque ele não conseguiu o... Um visto? É. Ah. É horrível, né? Você fica preso. Você não consegue andar. A qualquer momento você pode ser preso. Mandar deportar. Ele cansou. Ele ligou pra mim. Porque eu mandei mensagem esses dias, a gente ficou um tantão conversando. Ele falou, ai, cara, cansei. Não dá. Tô com saudade do Brasil, vou embora. O meu filho mora fora. Já faz um tempinho. Ele falou, pai, Brasil é Brasil. Ponto. Eu falei, tá, mas e aí? Você vai se criar aí? Ele falou, não. Na hora que der meu tempo aqui, eu volto. E ele tá onde? Ele tá de gerente na Amazon. Ah, Puxa, tá nos que Estados Unidos bacana. ainda, então. Não, ele tá na França. Na França. Deus me livre e guarde. Macron. Gente, vamos finalizar. Rodrigo, vamos tirar uma foto, assim, de todo mundo, também com o celular? Eu posso pedir? Vamos finalizar e a gente tira foto. Vamos só finalizar, a gente já tira foto e daí a gente já começa, te libera que você tem que estar em São Paulo, né? Eu vou pra São Paulo. Tá, agora já tem que ir, né? Bom, gente, obrigado por assistir mais uma vez nosso programa, tá com a gente, é um assunto muito interessante aqui. Assistam, compartilham, nos sigam e deixem um comentário se precisar. Nossa, você fala Kátia, eu falo... Pra me procurar, pra me achar e Como tal. que faz para eles acharem legal. você, para otimizar? Bom, antes de qualquer coisa, muito obrigada. A oportunidade foi excelente. Espero que eu tenha aproveitado a altura e expectativa dos meus novos colegas. A minha página de Instagram é @personaltotina, tá?
E tem também o YouTube, Kátia Totina Personal Trainer. Lá a gente está começando a alimentar agora, ainda está caminhando, mas já está com alguns cortes de podcasts que inclusive esse com certeza vai subir o quanto antes. Bem incrível, tá bom? E muito obrigada de novo pela oportunidade. Obrigado a você por estar presente. Bertão, obrigado. Mestre.